Gente, os números da segurança pública apresentaram uma redução de casos de violência nos últimos 6 meses, no levantamento que foi feito pela Secretaria de Segurança Pública. Eu estou aqui ao lado do delegado Anchieta Neri, que é diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, que vai falar sobre a queda no número de homicídios, inclusive. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esses números da segurança. Agora, qual foi a percepção de vocês em relação aos números dos homicídios, que são os crimes que mais chocam a sociedade? Bom, eu tenho 3 grandes impressões a partir desse relatório que foi divulgado hoje para a sociedade piauiense. A primeira delas é a redução geral dos crimes cometidos com violência. Roubos envolvendo transeunte, aquele roubo que envolve objeto celular. Roubos envolvendo veículos também reduziram 25% e a redução de pouco mais de 10% do homicídio doloso, que é aquele com intenção. Então, falar um pouco sobre o roubo, né? Que é aquele que você usa uma arma ameaçando as pessoas para ficar com o objeto, né? Diferente do furto. Vocês perceberam essa redução e associam a que tipo de medida? Policiamento ostensivo? No caso específico do roubo, o que leva a uma redução desse dado? Não existe, Joelson, uma bala de prata, né? Segurança é algo holístico, então são várias situações. Eu vou até trazer aqui para a tua audiência algumas informações a mais, além dessas que a gente tem no relatório. Por exemplo, nesse último mês de julho, a gente teve um registro de queda na média diária de roubos em Teresina, como não se via desde antes do início de 2022. Queda diária? Isso. Desde que a gente começou esse trabalho na Secretaria de Segurança, o roubo a transeuntes, que são as pessoas que estão transitando na capital, numa parada de ônibus, na chegada e saída de casa, reduziu até 50%. Então, se antes nós teríamos 40 pessoas sendo assaltadas em um dia em Teresina, esse número caiu para 20 a 22, a depender do dia. Então, a gente tem um trabalho muito exitoso, que é o trabalho de combate a roubo e furto de celulares. Da onde vem esse trabalho e o que ele quer dizer nesses números? O nosso secretário de Segurança, quando começou a gestão, ele pensou, ele fez uma série de pesquisas para entender qual era o cenário e ele viu que o que causava maior sensação de insegurança na população era o roubo a transeunte. Muitas vezes o homicídio ele está concentrado numa parcela menor da população, que infelizmente são os homens jovens negros, de baixa renda, que se envolvem nesse conflito de facção criminosa. E aí como atacar esse crime de roubo? A gente percebeu que o objeto mais levado num crime de roubo era o objeto celular e o celular é um eletrônico rastreável. A partir daí iniciamos um processo de trabalho que levou o Piauí a ser reconhecido nacionalmente. A Secretaria de Segurança do Piauí já recebeu a visita de mais de 18 delegações, 18 estados diferentes, para tentar entender esse modelo e replicar nos seus estados. E aí a gente chega a uma devolução de celulares para as vítimas piauienses que aumentou 300% em um ano. Mais de 7 mil famílias receberam esse bem de volta. Então, a constatação que vocês fazem é que a população ela se sente muito mais ameaçada pelo roubo do que pelo homicídio, por exemplo. Né? Infelizmente é isso. E você sabe por quê, Joelson? A gente vive uma epidemia de violência no Brasil, isso não se pode negar. Certo. Mas, graças a Deus, nem todas as famílias vão passar pela dor de um homicídio. Então, graças a Deus, famílias vão passar gerações sem viver essa dor de um homicídio. Mas 100% das famílias brasileiras já viveram a dor de um roubo. Então, a sua família, a minha família, se não você, um filho, tio, pai, próximo, né? Passou pelo constrangimento da violência de um roubo, né? Um crime grave. Uma arma apontada para um roubo. Vamos falar um pouco sobre outro ponto colocado pelo senhor, que é o roubo de veículo, né? Falamos aí do roubo de maneira geral e o roubo de veículo. Foi criada uma delegacia especializada, ou foi reformulada uma delegacia especializada para combater esse tipo de crime. Até que ponto o serviço de inteligência atuou nessa situação e o que é que se percebeu de característica principal no roubo de veículos no Piauí que foi sanado com as medidas tomadas? O que a nossa população precisa compreender? O crime patrimonial ele tem uma motivação em um ecossistema econômico. Eu vou cometer um crime patrimonial quando aquilo vale a pena para mim. O criminoso ele faz um cotejamento e ele pensa, vale a pena.
ou porque a repressão não acontece, ou porque ela vai demorar. E o que a gente fez com os celulares foi mostrar que não vale a pena, que a repressão chega e chega rápido, e atacar toda a cadeia criminosa. Interessante, porque assim, ele não pensa mais se é fácil ou não conseguir roubar. Se é fácil ou não conseguir manter. Ter o proveito econômico, ter o proveito econômico daquele crime. Porque o celular por si próprio, na mão dele, não vale nada. Ele precisa transacionar aquilo ali. Então, a gente tem aí no relatório uma redução de 25% nos roubos de veículos. A gente teve, pela Delegacia Geral, a transformação da Polinta em DRFV, para ter unidades especializadas pensando só nisso. A DRFV, ela cumpriu quase 200 prisões nesse primeiro semestre de 2024. Então, um crime patrimonial, ele tem uma cadeia estabelecida. O ladrão que vai tomar de assalto o veículo daquela pessoa, um receptador que vai fazer ali a clonagem daquele veículo. Eu tenho pessoas que atuam desmanchando esse veículo e vendendo peças. E, infelizmente, eu tenho um receptador final que são compradores. Conscientes. Conscientes e alguns inconscientes também. Mas que vão comprar aquela peça sem uma referência, sem uma nota fiscal, vão comprar aquele veículo sem fazer a transferência regular no Detran. E nós temos até, Joelson, veículos em que quadrilhas especializadas conseguem ludibriar até a transferência formal. Então, a gente tem feito uma série de estudos relacionados à cadeia criminosa do roubo de veículos. Iniciamos um piloto do nosso projeto similar de celulares na AISP, Área Integrada de Segurança Pública de São Raimundo Nonato. Envolve ali 12 cidades na região. Nós temos grandes cidades como São Raimundo, São João e as cidades do entorno. Polícia Civil, Polícia Militar com trabalho brilhante, Polícia Rodoviária Federal, Detran, Secretaria de Fazenda nos apoiando para, igual no projeto celular, combater toda essa cadeia criminosa e desestimular economicamente esse crime. Quando eu tiro o proveito econômico do crime, eu tiro a arma que vai para a cabeça do pai de família piauiense. Não precisa correr atrás daquele que está ali roubando, mas transformar a cadeia ela em não rentável. É não rentável, é desinteressante. É muito bom ver isso. Agora, o que você falou sobre São Raimundo Nonato? Durante muito tempo, São Raimundo Nonato, região sul do estado, foi o local de receptação, né? Onde os compradores desse tipo de veículo, moto irregular, carros irregulares, era o destino principal. A Polícia Rodoviária Federal falava muito sobre essa possibilidade, ou sobre essa dificuldade, porque não tem postos da Polícia Rodoviária Federal no interior do estado, lá na região sul. O fato de ter uma delegacia especializada na região, São Raimundo Nonato, ajudou de que maneira na compensação desse tipo de situação? Bom, Gelson, a gente ainda não tem uma delegacia especializada lá, a gente não consegue especializar a Polícia Civil em todas as cidades, mas a gente está levando o serviço especializado. A gente estuda todos os dados daquela região, então eu já adianto que foi feito um estudo de todo o estado do Piauí e agora esse trabalho vai começar em todo o estado. O sul do Piauí, ele recebe muitos veículos produto de furto e roubo, como você falou. Veículos roubados na região sudeste, veículos roubados na região centro-oeste. E nesse trabalho que o delegado Matheus Zanata estava capitaneando, foram apreendidos quase 50 veículos produtos de roubo e furto. Então, quando a gente ataca toda essa cadeia, a gente desestimula esse cenário. E aí, uma outra redução forte, que eu acho importante destacar no relatório, é a redução do homicídio doloso, em mais de 10%. O secretário Chico Lucas, ele impôs para a equipe uma meta, que é ousada. A gente não está satisfeito com esse número, a gente tem muito o que melhorar. A entrega para a sociedade piauiense vai ser uma entrega muito maior, mas a gente iniciou esse processo de trabalho. Vocês estão chamando de MVI, não é isso? Isso. Morte violenta intencional. Nós temos várias formas de medir os dados. Infelizmente, o Ministério da Justiça ainda não capitulou para os estados brasileiros. Olha, eu vou coletar o dado de homicídio doloso, ou CVLI, que é crime violento, letal, intencional, ou MVI. A Secretaria de Segurança, nas gestões ainda anteriores, decidiu por acompanhar esse índice chamado MVI, que é um índice que alberga uma quantidade maior de possibilidades de morte e até trazer um esclarecimento para a sociedade. Inclusive, a morte por intervenção policial é contada na nossa estatística. Por mais que naquela situação o policial tenha agido em legítima defesa, se é uma vida humana que faleceu numa ação violenta, conta na nossa estatística. Nós hoje temos a polícia menos letal do Brasil e que no relatório publicado
A gente reduziu ainda mais essa letalidade policial de 23 para 24, mas alguns estados brasileiros, eles têm um número sobre homicídio melhor que o do Piauí, simplesmente porque deixam de fora a contagem da sua letalidade policial. E aqui a gente não esconde nenhum aspecto da segurança pública. Os números crescem, mas ao mesmo tempo vocês enfrentam. Agora, e o caso dos feminicídios, que chamam muita atenção no estado do Piauí, que entram também nessa contabilidade e que são é um crime com uma característica muito específica. Como é que isso está desafiando a Polícia Civil do Estado? Esse é um desafio, Gelson, não só da Polícia Civil e da segurança pública, mas ele é um desafio da sociedade brasileira. Esse é um desafio do Brasil. E aqui eu lanço o questionamento para toda a sociedade piauiense que está nos assistindo. Nos últimos anos, eu tenho novas legislações sobre a proteção da mulher, na condição de mulher. Eu tenho criação e aparelhamento de unidades policiais, patrulhas na Polícia Militar, DEANs na Polícia Civil. Eu tenho o aumento das penas e o aumento dos feminicídios ano a ano. Então, será que é com polícia que eu resolvo esse problema? Será que eu não tenho uma questão social antes para resolver com o meu cidadão brasileiro? Porque, infelizmente, o feminicídio ele é um crime que acontece no seio das famílias, ele acontece dentro das casas. Eu acredito muito numa limitação do Estado em evitar esse crime com o aparelho policial. Então, o Estado pode tentar evitar esse crime com a educação, com a conscientização, mas parte das famílias não aceitarem qualquer tipo de violência contra a mulher, parte da vizinhança não aceitar e se comunicar com o aparelho de segurança. Porque hoje o aparelho de segurança está pronto para dar resposta quando a mulher é vítima. A gente tem a estrutura física, a gente tem a estrutura para isso, tem a legislação para isso, mas a gente precisa que a sociedade abrace a mulher. Não cometa o ato de violência, né? Eu quero agradecer ao senhor, delegado Anchieta Neri, diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, falando sobre a queda no número de homicídios, de roubos e de furtos aqui no Estado. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. A gente da segurança é que agradece o espaço e conta com a sociedade piauiense para continuar nos contribuindo com informações, com o auxílio, a gente está à disposição. Muito obrigado, delegado.